Seja muito bem-vinda, professora, seja muito bem-vindo, professor, ao nosso Planejamento de Aula 2026. O seu espaço de construção, de estudo. Eu estou aqui para compartilhar esse momento com você, com outros dois colegas, e começo por me apresentar. Sou Débora Jacones, líder de experiência do Planejamento de Aula para o segmento de anos iniciais. Sou uma mulher de estatura baixa, tenho a pele parda, meus cabelos são encaracolados, castanhos, meus olhos também são castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa na cor nude, com um casaco em estampa de animal print por cima e uma calça preta. Que sejam todos muito bem-vindos a esse momento, inclusive aqui a minha amiga e companheira Ana Paula. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a esse ano novo. Eu me chamo Ana Paula, sou líder de experiência dos anos finais, sou uma mulher de estatura mediana, branca, cabelos loiros e olhos castanhos. Estou usando uma calça preta e uma blusa lilás. E agora eu vou passar para o meu amigo Ângelo. Olá a todos, eu me chamo Ângelo Sampaio, eu sou o líder de experiência do ensino médio, sou um homem de pele clara, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa e sapatos na cor preta e uma calça cinza. Muito bem, professora e professor. Hoje nós estamos aqui para fazer uma conversa com você sobre como será a estrutura do nosso planejamento de aula 2026. E para a gente já iniciar essa conversa, eu vou te convidar a olhar comigo quais são os objetivos desse encontro de hoje. Nós vamos então retomar o conceito de planejamento com vistas a fortalecer as ações que antecedem, que subsidiam e que acompanham o desenvolvimento pedagógico na sua sala de aula. Vamos também especificar os elementos que definem o processo do planejamento, considerando as especificidades da nossa rede e do nosso currículo. E além disso, deixar bem evidenciado para você, professor, qual será a experiência de formação que o planejamento de aula vai proporcionar, enquanto contribuição para constituir a etapa de preparação da sua aula na unidade escolar. Vamos então conversar um pouquinho sobre o que é planejar, Ana Paula? Vamos lá, gente. Ano novo, vida nova, mas o planejamento que sempre teve muito presente, né, vai continuar. E aí a gente tem algumas novidades e algumas reflexões bacanas para a gente fazer. Bom, vamos lá, vamos ler o que é o planejamento. O planejamento para Schumann envolve a transformação de um conhecimento específico, o conteúdo da disciplina, em formas compreensíveis e acessíveis para os alunos, utilizando o que ele chamou de conhecimento pedagógico do conteúdo. Planejar, portanto, não é apenas preencher um plano de aula com atividades, mas sim um processo cognitivo complexo e de raciocínio pedagógico. Olha que importante, né? Então, aqui faz uma boa distinção que o conhecimento do conteúdo é diferente do conhecimento pedagógico do conteúdo. Sem dúvidas, e no final das contas, eu acho que isso é muito importante para o trabalho do professor, porque eu acho que uma das premissas do planejamento de aula é trazer reflexões, trazer ali um suporte para o professor, para que isso possa ajudar, né, na mediação da sua sala de aula. Portanto, como mediar um determinado conteúdo em sala de aula? É isso que para nós, no final das contas, acaba sendo muito importante dentro de todas as pautas que nós pensamos para esse ano de 2026. Muito bem, e é nesse raciocínio, é nessa condução que nós convidamos você, professor, e você, professora, a ficar conosco para o nosso próximo vídeo. Mas lembrando também que planejar é muito mais do que só escolher o que ensinar. É importante a gente saber para quem ensinar, como ensinar e também o que observar que vai fazer sentido e que vai trazer a diferença para a nossa sala de aula. A gente te espera, então, no nosso próximo vídeo. Professora e professor, estamos de volta para continuar nossa conversa sobre o planejamento de aula. Como prometemos, vamos entregar para você hoje um pouco da estrutura de como o planejamento de aula está para você, a favor das suas aulas no ano de 2026. E acho que a gente pode começar, Ângelo, falando um pouco para os nossos professores da importância do currículo paulista nesse nosso processo. Sim, sem dúvidas, né? Ele é um documento norteador muito importante para a gente, em todas as produções que a gente entrega para a rede. Então, como está aí na tela para vocês, o currículo paulista representa um passo decisivo no processo de melhoria da qualidade da educação básica no estado de São Paulo, no que se refere às aprendizagens dos estudantes, como a produção de materiais de apoio, a formação inicial e continuada dos educadores e as matrizes de avaliação. Muito bem, e esse planejamento de aula tem, como a gente já falou aqui para você, tem uma estrutura e tem elementos bastante importantes, né, Ana? É isso, super importantes. Afinal de contas, né, a gente pensa, né, aqui junto com os formadores, como que vai ser essa estrutura do plano de aula, mas a gente dá muita autonomia para vocês, né? A gente entende que o professor precisa ter bastante autonomia. Então, no final do dia, né, a gente tem lá na tela, né, o planejamento, ele não deve substituir o professor. Ele não vem para engessar a prática e ele não é um modelo pronto, né? Na verdade, a gente tem muita condição de olhar para essa estrutura e olhar para a nossa turma, olhar para a nossa realidade, refletir sobre as nossas práticas, as nossas experiências, e é isso que vai realmente fazer com que o plano de aula seja pertinente,
pertinente, interessante, né, e que funcione, né? Então, afinal de contas, é isso que a gente, né, olha para a prática, né, do professor e para o dia a dia, né, que ele vai desenvolver ali em sala de aula com seus alunos, com seus estudantes, né? É isso mesmo. E a importância do planejamento de aula, então, é que ele oferece um caminho, né? Mas quem é o grande mediador da aprendizagem nesse processo? É o professor. Não há documento que substitua o professor, não há escrita que substitua o professor. E como a Ana bem trouxe, mesmo com algumas sugestões, mesmo com uma sugestão de roteiro, talvez, ou de aplicações, o professor tem toda a liberdade no planejamento de aula de pensar os seus ajustes, de pensar as particularidades da sua turma. Por isso, não há engessamento e não é um modelo pronto também. E o que a gente precisa pensar é que a maior contribuição dessa ação planejamento de aula é trazer a mediação formativa para você, professor. Então, é exatamente nesse momento em que a gente olha para uma atividade, olha para uma aula, a gente pensa qual é o papel que o professor pode assumir aqui nessa atividade, nesse encaminhamento, que favorece, que promove a aprendizagem dos nossos estudantes. Esse vai ser o grande ponto de discussão dos nossos planejamentos de aula de 2026, Ângelo. Sem dúvidas, e como já falamos anteriormente, né, todos os nossos planejamentos de aula entregues a você, professor da rede, ele vai dialogar sem dúvidas com o currículo paulista, conforme iniciamos aqui esse bloco falando um pouquinho sobre a premissa do currículo, trazendo reflexões sobre as avaliações, tanto da rede como avaliações externas. Eu acho que isso é muito importante também, trazer para essa reflexão para a sala de aula, para o professor, para o nosso estudante, o que essas avaliações também cobram para além desse momento de sala de aula. Então, todos os nossos planejamentos também acabam se alinhando a essa premissa, lembrando que o próprio material, né, os materiais entregues também têm exercícios muito ricos e quando de forma pertinente a gente também vai trazer essa discussão para esse planejamento de aula e sem dúvidas, como você falou, Débora e também Ana Paula, a formação continuada é um compromisso nosso e sem dúvidas isso também acaba trazendo para o professor outros norteamentos, outras possibilidades que a gente acaba por aplicar nas nossas salas de aulas com os nossos estudantes. Inclusive, quando a gente fala aí das avaliações, quando a gente fala da formação continuada, esses itens, o item avaliação, por exemplo, faz parte da nossa pauta a partir do momento que a gente pode trazer elementos que foram oferecidos como desafios nos nossos estudantes em relação às avaliações externas, né, as avaliações oficiais, para que a gente possa pensar junto com você, professor, o que foi necessário o estudante construir para chegar àquela resposta ou a ter sucesso na realização daquela atividade, daquele exercício. Então, exatamente a formação continuada, o pensar junto do professor é que nós vamos trazer como proposta aqui para vocês no nosso planejamento de aula. Mas não acabou ainda não, a gente tem mais um terceiro vídeo para contribuir com você. É uma pausa rapidinha, a gente volta já já. Bem, em nosso terceiro e último momento, a gente vai trazer para você, professor, professora, um pouco do que é a estrutura da ação formativa em si. O que é que você, professor, você, professora, vai ver nos vídeos do planejamento de aula quando estiver fazendo o estudo do seu componente? Então, vamos falar um pouquinho por momentos? Vamos falar do primeiro vídeo. O que você vai ver no primeiro vídeo do planejamento de aula, professor? Você vai ter acesso a uma problematização a partir de uma situação prática de sala de aula, que vai trazer todo o contexto da análise daquele MD, da contribuição daqueles materiais digitais que vão ser apresentados no encontro daquela pauta, não é isso, Ângelo? É verdade, e eu acho que um grande ganho que a gente tem para esse modelo, para esse caminho, Débora, é a gente poder, como você disse, uma concretização de fato do que é uma tensão, um problema para a sala de aula e também trazer reflexões como os alunos trariam ali para o professor. A gente, inclusive, vai trazer algumas simulações de falas de alunos, como eles, teoricamente, ali perguntariam em relação àquela dúvida que ele tem. Às vezes, não uma dúvida, mas uma contestação que ele talvez não acredite, que ele não tome aquilo como uma realidade, exatamente para que o professor possa ter ao máximo uma simulação de algo muito próximo do que ele vivencia em sua sala de aula. E esse bloco ele vai terminar com uma pergunta, né? Isso. Essa pergunta, né, é uma pergunta que a gente está estruturando, né, conversando muito a partir dessas dores, né, que o Ângelo colocou, as dores que os alunos têm, as dificuldades que os alunos apresentam, mas a gente também vai propor dentro dessa pergunta uma virada, né? Exato. O que a gente faz enquanto professor para a gente pensar numa solução, né, em um caminho para a gente poder resolver essa dor, né? Então, a gente finaliza esse bloco com essa pergunta e é uma pergunta também que vai fazer você, professor, refletir e que a gente vai destrinchá-la, né, no decorrer de todos os outros blocos. Exatamente, ela acaba por nortear os demais blocos, né, para que a gente possa entender como que a gente vai aplicar em relação ao conceito e à didática proposta ali para essa pauta. Exatamente, então acho que fica bem claro para você, professor, que agora o planejamento de aula ele começa com um insight central.
Então, ele traz essa problematização, ele deixa uma pergunta norteadora, e aí vem o desenvolvimento dos vídeos 2 e 3 para responder a esse questionamento do como fazer. E aí, quando termina o vídeo 1, então o professor já tem a oportunidade de participar de uma questão interativa, professor. E essa primeira questão interativa que aparece na sua tela ao final desse primeiro vídeo é uma questão para te ajudar a pensar no levantamento de saberes, no diagnóstico que você tem dos seus estudantes em relação ao tema desse planejamento, o que vai ser muito importante para você definir qual será o seu ponto de partida com os estudantes. Exatamente. Da mesma forma que a gente busca, portanto, simular fala de alunos, a ideia é que aqui você possa também trazer outras tantas dúvidas, ou outras tantas possibilidades que você tem em relação à mediação desse assunto dentro desse primeiro item ali proposto a você. Perfeito. E passando por essa primeira questão interativa, então nós chegamos ao segundo vídeo. E o que esse segundo vídeo propõe, Ana? Então, esse segundo vídeo vai trazer para vocês a contextualização, né, de todo o assunto que a gente está trabalhando nesse material, né, no material didático, no MD que vocês conhecem. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está lá, quais são as contextualizações, o conteúdo em si, mas de uma forma muito prática. A gente está cuidando muito, né, para que toda essa estrutura da contextualização, do conceito que é fundamental, a gente possa relacionar com a sua prática. Porque, afinal de contas, a gente quer exatamente, né, ajudar nesse dia a dia, né, olhar para o que acontece no dia a dia da sala de aula, para que a gente possa realmente ser efetivo, né, em relação às propostas que a gente traz, né? E o que mais que tem? Essa parte que a Ana trouxe é fundamental, professor, porque como a gente falou da problematização, então olhando ali para as atividades, para a proposta do material, o que pode ser um problema de aprendizagem, uma dificuldade, um obstáculo, às vezes um conceito que normalmente não é bem entendido pelo estudante. Então a gente vai nesse caminhar conjuntamente, refletindo com você, identificando os problemas, mas também identificando, que a Ana trouxe uma palavrinha-chave, a virada. Então a gente está nesse lugar, mas onde a gente quer chegar? E aí é isso que é o grande pulo do gato da nossa formação. E acaba que nesse bloco, né, a gente coloca também um pouco da vivência do professor. Portanto, se o aluno não aprende por esse caminho, o que pode ser feito? E é onde entra a virada, e já adiantando também, passando para você, Débora, que eu sei que você vai falar, se comunica integralmente com o segundo item, a segunda questão, que é quando a gente busca entender qual seria, né, a intervenção do professor frente a esse problema conceitual que o aluno apresenta, portanto, no decorrer desse caminho, que possivelmente ele não entendeu. Então, o que podemos fazer, né, a partir dessa dúvida do aluno? Exatamente. E a partir desse momento que o professor já traz a sua resposta ali para a questão conceitual, nós vamos entrar no terceiro vídeo. O terceiro vídeo que normalmente é o mais esperado dos professores, porque a gente vai falar de estratégias, vai falar de insights, o como fazer. Então, para resolver aquele problema de aprendizagem, promover essa virada no entendimento conceitual, como nós vamos promover esse processo? E aí é o momento que a gente pode discutir com o professor quais são as estratégias, quais são as metodologias, intervenções, encaminhamentos, o como da atividade. E além disso, vocês devem lembrar que a gente falou sobre isso no vídeo 2. É aqui que entra também, dentro dessas estratégias e insights, algumas indicações de exercícios do próprio MD que podem ser realizados também como parte desse caminho, além das avaliações externas. E aí é aqui que o professor também vai entender onde o aluno teria mais dúvidas, um ponto-chave também para realizar essa virada no final das contas, para a gente mitigar todas as dúvidas que o aluno tem em relação à temática proposta nesse planejamento. Então, é um momento realmente de muita prática esse terceiro vídeo, seguindo, né, todo esse passo a passo que a gente está falando, né, que a gente começa por apresentar as dúvidas do aluno, depois a gente reflete sobre o conceito, obviamente a gente precisa terminar com a prática, indicando o caminho, todo esse norteamento que a gente tem falado desde o primeiro vídeo. Perfeito, e aí a gente finaliza, né, esse vídeo retomando aquela pergunta que a gente trouxe lá no início, né, que foi uma pergunta reflexiva, uma pergunta norteadora aqui da nossa conversa, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre toda a amarração do que a gente trouxe no decorrer, né, todos esses vídeos, né, então a gente vai fechar novamente com essa pergunta, né, que vem à tona novamente. Muito bem, e aí encerrando o terceiro vídeo, o professor tem o seu último momento de interação, ele vai responder uma terceira questão interativa ali, que vai trazer exatamente a proposta do como fazer. Vamos pensar em formas de realizar toda essa virada, todo esse avanço da aprendizagem. O professor interage com essa questão e aí vem uma grande novidade para você, professor. Respondendo essa última questão, você entra num ambiente que a gente chama de sala de edição. O que vai ser esse ambiente? É quando se materializa tudo aquilo que a gente conversou ao longo do planejamento de aula num documento estruturado como um plano de aula para você. Não, mas ele não vai estar fechado. Como a gente disse, né? Ângelo, Ana, ele é um documento editável. E por isso a sala de edição. A gente entrega para você, professor, um norte. Como toda a proposta do nosso planejamento aqui com essa pauta que é entregue, a gente propõe a você alguns caminhos. Mas, como uma edição, ele propõe ali, portanto, que você pode, no final das contas, inserir,
retirar, criar outros caminhos, porque eu acho que o mais importante, no final das contas, com tudo que está sendo entregue dentro dos planejamentos de aula para 2026, é que a gente já falou isso, né? A ideia de a gente dar ao professor um suporte, né? Entender ali possíveis dúvidas dos alunos, como que a gente vai intervir em relação a essas dúvidas, mas sem dúvidas, professor, você em sua sala de aula, na sua escola, no seu dia a dia, é que sabe de fato o melhor caminho a ser tomado para essa aula de forma específica. Portanto, a gente entrega ali uma proposição, mas a gente também dá a você a oportunidade de trazer outras tantas colocações para esse plano e, sem dúvidas, o documento final, ele é seu. Ele é o dono, né? Ele é o dono do documento, afinal de contas, ele conhece muito mais a prática do que nós, né? Então, no dia a dia, né, a realidade é você, professor, que domina, né? E a gente quer dar essa autonomia, essa possibilidade, mas te dando suporte, te dando aqui um caminho, né, para que você possa, né, desenhar aí de acordo com a sua necessidade e a sua realidade. Até porque cada turma é uma turma e todo professor tem a sua história. Então, professor, esse é o momento em que você adequa o planejamento às características da sua turma, da sua realidade, da sua escola. É essa a nossa contribuição, falando do nosso planejamento de aula. Nós estamos aqui trabalhando fortemente para que você, professor, tenha sucesso nesse ano. Estamos com a equipe reforçada, já em plena produção, e esperamos contribuir também com o seu sucesso. Eu me despeço por aqui. Obrigada, Ângelo. Obrigado. Obrigado a você, professor, que nos acompanha. Desejo a você um excelente ano de 2026. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês e boa sorte, professores. Contem conosco. Fiquem de olho, os nossos próximos planejamentos de aula já estão quentinhos saindo aí para você do forno. Até lá.